Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, queridos amigos obstinados. Estamos começando mais um programa Inovação e Negócio. Queridos amigos, uma linha de pensamento defendida pelos mais diversos autores e profissionais na área de psicologia reconhece que tudo o que se constrói na mente influi e define o que se conquista no mundo material. É isso mesmo. Eu compartilho o pensamento defendido pela psicóloga Carol Dweck, quando diz que funcionários de empresas com mindset de crescimento têm uma visão mais positiva de sua empresa e que essa admiração é recíproca. Trato tudo isso nesse livro aqui, Mentalidade de Riqueza. Também é interessante lembrar dos ensinamentos de Joseph Murphy, que acreditava que o otimismo e a perspectiva positiva são chaves para o sucesso e para o bem-estar geral. Murphy pregava que o pensamento positivo tem um impacto profundo na vida das pessoas e que é possível criar realidades construtivas e vantajosas com o poder da mente. Para ele, a mente é tudo. Ele argumentava que, ao mudarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes, podemos mudar nossas vidas e alcançar o sucesso e a felicidade que desejamos. Já Napoleão Hill, grande autor, que eu sigo muito, ele defendia que não existe sucesso verdadeiro e pleno que possa ser alcançado sem o otimismo e sem a perspectiva positiva. Ambos são importantes para enfrentar os obstáculos e superar os desafios da vida. Essas duas qualidades também são fundamentais para a liderança eficaz, pois ajudam a inspirar e a motivar outras pessoas. Líderes otimistas e com perspectivas positivas criam equipes unidas e muito focadas, que podem alcançar resultados excepcionais. Vê-se então o poder do mundo interior, que é a nossa mentalidade, sobre o mundo exterior. Se você quer algo, comece desejando e construindo aquilo na sua mente. Daí então, terá força inabalável para conquistar. E como disse John Milton, poeta e intelectual inglês, a mente em seu interior e por si mesma pode fazer um céu do inferno ou o inferno do céu. E é claro, a escolha é sempre sua, viu? Pegou o ritmo? Então fique ligado, meu amigo, que daqui a pouco eu retorno com mais uma dica legal, respondendo a uma pergunta que eu recebi de um seguidor do meu Instagram, viu? Não saia daí. Por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entra em meu Instagram, @JanguierDiniz. Todas as minhas redes sociais são @JanguierDiniz. E passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo, essas dicas, podem ajudar você a ressignificar sua vida e também a vida de sua empresa. Em Foco. A procura por harmonização facial tem crescido exponencialmente nos últimos anos, impulsionado pela busca por autoestima, bem-estar e procedimentos minimamente invasivos. Nesse cenário altamente competitivo e em constante evolução, torna-se essencial contar com profissionais especializados, que não apenas dominem as técnicas tradicionais, mas que também estejam em constante atualização, buscando inovações e novas abordagens para oferecer resultados mais naturais, seguros e personalizados.
A excelência no atendimento e a capacitação contínua são diferenciais que garantem a confiança dos clientes e o sucesso sustentável na área. Vamos agora saber um pouco mais sobre esse assunto com o Dr. Murilo Cecílio, cirurgião dentista especializado em harmonização facial. Bom dia, sejam bem-vindos ao Em Foco de hoje. Hoje vamos falar sobre um tema que tem revolucionado a área da saúde e da estética, a harmonização facial. Como os avanços nessa área têm impactado diretamente na autoestima e na qualidade de vida das pessoas. Para responder essas perguntas, trouxemos hoje o Dr. Murilo Cecílio, ele que é cirurgião dentista e especialista em harmonização facial. Dr. Murilo, muito obrigada pela sua presença. Fico muito grato pela oportunidade de poder estar aqui, poder compartilhar um pouco mais do meu conhecimento e elevar o nível da harmonização facial. A gente que agradece. Para começar, Dr. Murilo, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da trajetória da sua carreira. O que te motivou a entrar nesse mercado? Eu iniciei na harmonização facial em 2021. Quando saí da faculdade, já sabia o que eu queria, né? Eu queria entrar na harmonização facial. Me formei em 2021, fiz um empréstimo. Como eu não tinha como começar, né? Não tinha capital de investimento, eu fiz um empréstimo para começar e abri minha primeira sala, né? Aqui na Zona Sul de São Paulo, no Brooklyn. Foi muito desafiador no começo, né? Como que eu ia começar essa trajetória? Comecei investindo muito no digital e comecei a ter os meus primeiros pacientes. E o que mais me motivou estar dentro da harmonização facial é transformar as vidas das pessoas, né? Que hoje a odontologia ela transforma em várias áreas, porém a harmonização facial eu vejo que é algo revolucionário, que traz o aumento da autoestima da pessoa, não que o dente não traga, né? Porém, o paciente sai muito mais feliz para ir fazer um botox, um preenchimento facial, do que, por exemplo, fazer um canal, né? Então, o paciente fica muito feliz e quando se olha no espelho, eleva muito a autoestima do paciente. Legal. E, doutor Murilo, conta pra gente quais foram os desafios que você enfrentou até agora na sua carreira. Os maiores desafios dos profissionais da harmonização facial sempre é como ter os primeiros pacientes, né? E eu me questionava muito, como que eu vou captar esses pacientes, como vou ter eles dentro do meu consultório? E o que me ajudou muito foi o Instagram e, posteriormente, as indicações, que hoje não tem nada melhor do que indicações. Depois que você faz um trabalho bem feito para o paciente, ele vai falar pelo menos para 5 pessoas. Se você faz um trabalho mal feito, ele vai falar pelo menos para 20 pessoas, para a pessoa não ir, né? Então, a maior dificuldade eu vejo dos profissionais, e foi comigo também, é como captar esses primeiros pacientes e como investir, onde investir, quais cursos investir. Na minha época não tinha tantos cursos como tem hoje, então foi na raça mesmo, aprendendo com os cursos picados para poder fazer a junção das técnicas e entregar o melhor resultado para o paciente. Legal. A gente sabe que esse universo está cada vez mais competitivo, né? E com isso, muitos profissionais novos. Conta pra gente o que diferencia um profissional nessa área. Eu acho que o principal para diferenciar um profissional da harmonização facial é a sinceridade com o paciente. Porque os profissionais acabam enganando, entre aspas, muitos pacientes, oferecendo diversos procedimentos que muitas das vezes não vai trazer o resultado satisfatório para o paciente. Então a dificuldade é planejamento e execução do melhor tratamento para o paciente. Se você não sabe planejar, você vai fazer uma execução incorreta do tratamento com o paciente. E isso vai trazer uma frustração para o paciente. Então eu vejo hoje que a harmonização facial, o que falta mais é sinceridade com o paciente, mostrar que é um tratamento como se fosse um tratamento médico. A gente precisa seguir um tratamento para chegar no resultado satisfatório do rosto do paciente. Doutor Murilo, na sua experiência, como você acha que esses procedimentos que você realiza impactam diretamente na autoestima dos seus pacientes? Esses procedimentos, eles impactam em todos os setores da vida do paciente, tanto do trabalho, quanto na vida pessoal, na vida amorosa e na confiança do paciente para se olhar no espelho e se sentir com a autoestima lá em cima. Eu falo que os pacientes, eles não estão fazendo procedimento para os outros. Primeiramente, eles estão fazendo para si mesmo, para se sentir mais confiante, com a autoestima lá em cima, e posteriormente para colocar o seu rosto para o mundo de uma forma confiante, né? Para poder chegar no seu trabalho confiante, chegar no seu relacionamento de uma forma confiante. Então afeta positivamente em todos os setores da vida do paciente. Isso é maravilhoso. Doutor Murilo, existe algum perfil específico de paciente que mais busca fazer os procedimentos na sua clínica ou não? Hoje é muito variado os perfis de paciente, idades, etnias.
Hoje eu atendo todos os grupos de idades de pacientes e a gente consegue trabalhar com qualquer idade, né? Então a gente consegue desde uma menina jovem, um homem jovem, mais idoso, meia idade, a gente consegue entregar um resultado satisfatório dependendo da necessidade e da expectativa do paciente. Eu tive um caso de uma paciente, ela está com mais ou menos 59 ou 60 anos. E ela estava com um processo de derretimento facial muito acentuado, né? Então estava bem marcante a olheira, né? Estava com um derretimento bem acentuado na região de sustentação do rosto. Então estava bem com o aspecto que ela mesma falou, de derretida no rosto. E a gente fez uma reestruturação facial com ácido hialurônico e chegamos num resultado sensacional e super natural, que isso é o maior medo dos pacientes. Meu resultado vai ficar natural, né? Porque a gente vê diversos procedimentos que são realizados e a pessoa fica desconfigurada, né? Então isso vai para as redes sociais e as pessoas têm muito receio. Meu Deus, se eu fizer, vai acontecer isso comigo? E era o receio dela também. Então a gente reestruturou todo o rosto dela, ela chegou num resultado sensacional, com o máximo de naturalidade. E ela mesma falou, se as pessoas veem ela na rua, ninguém consegue falar o que foi feito, só fala que você está mais bonita. Mas o que foi feito? Você está descansada? Essa é a ideia quando a gente está pensando numa idade mais elevada, né, que precisa reestruturar todo o rosto. Inclusive, a gente tem um vídeo desse caso aí, dá só uma Sim. olhada. Eu tô aqui para dar um depoimento sobre o trabalho maravilhoso do Dr. Murilo Cecílio. Eu fiz o meu procedimento no dia 21 de janeiro. A cara estava toda derretida, aqui com marca de marionete muito expressiva, olheiras muito profundas e uma cara de envelhecimento, de derretimento absurda. Então hoje estou com 1 mês e um pouquinho de tratamento, consegui trazer de volta contorno de rosto, uma pele luminosa, um sorriso feliz, um olhar mais expressivo. Estou sendo olhada pelas pessoas que percebem que algo mudou. Mudou alguma coisa? Você fez alguma coisa? Você está mais jovem? Você está mais bonita? Aconteceu alguma coisa? Mas ninguém diz o que é. Porque é discreto, porque é sutil, porque é muito bem feito. É um trabalho de muita qualidade. Então, indico e recomendo. Dr. Murilo Cecílio, esse é o nome. Que transformação, hein, doutor Murilo? Ficou sensacional, Uma né? nova mulher. E é um tratamento, né? Posteriormente, a paciente vai apenas fazer as manutenções anuais, uma média de 1/3 da quantidade utilizada a primeira vez. Então, eu tive que reestruturar todo o rosto dela e agora ela vai fazer só as manutenções anuais com 1/3 da quantidade utilizada e o Botox a gente recomenda fazer a cada 6 meses para manter as ruguinhas sempre em dia. Doutor Murilo, muita gente ainda tem medo, receio quando se fala de harmonização facial. Queria que você desse um recado aí para quem pensa em fazer, mas ainda está com aquele medo, aquela insegurança. Isso acontece todos os dias no consultório. O paciente chega com muitos receios, né? Porque a gente vê muitas coisas na internet, né, nas redes sociais, e os pacientes têm medo de se transformar. A minha dica é: pesquisem sempre os profissionais que vocês vão ser atendidos. Profissionais capacitados, especialistas em harmonização facial. Eu sempre falo, o profissional que faz tudo, ele não faz nada. Então, pega um dentista, por exemplo, que faz tudo e vai querer fazer um procedimento de harmonização facial, ele não é especialista só naquilo. Então, o paciente tem que procurar um profissional especialista em harmonização facial que busque sempre o máximo de naturalidade. Faça sessões, vai alcançando o resultado de forma gradativa e no final chegue num resultado satisfatório. Legal. E como escolher esse profissional? Olha, hoje o que mais influencia nisso é o posicionamento do profissional dentro do Instagram, como que ele explica sobre cada caso, como que ele mostra o antes e depois. Se ele mostra no Instagram dele o antes e depois, né? Às vezes eu vejo alguns Instagram, o profissional tem um belo posicionamento, mas não tem um antes e depois. Como que você vai escolher esse profissional? Sim. Né? Como você vai ver os feedbacks? Por isso que eu posto sempre os feedbacks dos pacientes no meu Instagram, porque isso é a maior prova social para o paciente se sentir confiável de vir até o consultório. E posto muito antes e depois, que é isso que o paciente faz a comparação e vê se realmente é um profissional especialista e sabe o que está fazendo. Além dos atendimentos, você também realiza mentorias, né, doutor Murilo, para esses profissionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje eu realizo mentoria. Hoje não, já faz 2 anos, né, que eu realizo mentorias para profissionais que buscam se aperfeiçoar em harmonização facial. Dou mentoria para médico, dentista, biomédicos, entre outras áreas que é permitido também realizar injetáveis. E
hoje eu fico muito feliz que nós tivemos profissionais praticamente do mundo inteiro, né, como Líbano, República Dominicana, Peru, Equador e todos os lugares do Brasil, que eles buscam profissionais para aperfeiçoar a sua técnica e entregar o melhor resultado. Que a maior dificuldade hoje dos profissionais é o planejamento. E eu hoje na mentoria entrego tudo isso para eles, porque eu propagando esse ensinamento para eles é uma satisfação para mim também. Eu não tenho medo de concorrência, porque esses profissionais vão estar entregando um resultado satisfatório para os pacientes, minimizando os riscos de intercorrência dentro do consultório e os pacientes sempre ficando com a autoestima elevada. Doutor Murilo, falando um pouco sobre o mercado, a gente vê que tem crescido cada vez mais e existem muitos profissionais, né? Onde a gente vai tem alguém que faz harmonização facial. Queria que você falasse o que você acha disso. Eu acho maravilhoso ver o mercado crescendo cada vez mais. E, ao mesmo tempo, eu tenho um certo receio sobre isso, porque são muitos profissionais que se intitulam especialistas e acham que sabem fazer tudo e, infelizmente, causam intercorrências para o paciente. Então, eu falo uma coisa, é muito fácil de fazer, o difícil é resolver. Você tem o treinamento para resolver caso tenha alguma intercorrência? E isso é uma dificuldade muito grande dos profissionais, que vê vídeos, fazem cursos rápidos e acham que pode sair fazendo um monte de coisa no rosto do paciente. E o principal que eu vejo é o planejamento. A gente vê muita gente falando, eu fiz procedimento e eu fiquei com um aspecto de forfão. Eu fiz procedimento e fiquei com meu rosto totalmente quadrado. E isso acontece por um planejamento mal executado. Então eu ensino hoje para os profissionais o melhor planejamento para o paciente, entendendo as mímicas faciais do paciente, entendendo os movimentos, as curvas do rosto do paciente. Se o profissional não sabe analisar o rosto como um todo, infelizmente não vai entregar um resultado satisfatório ao paciente. E sempre, todas as conversas com os profissionais que vêm até mim para procurar a mentoria Murilo, eu quero entender o seu olhar para esse planejamento, quero entender como que você faz esse planejamento para você conseguir trabalhar o rosto como um todo, né? Entregar um resultado satisfatório com naturalidade, que essa é a maior dificuldade. E deve ter muito profissional que te procura, né? Através dos resultados que a gente vê, como o vídeo que a gente viu aqui agora. Com certeza. Imagino que tenha muita gente. Esse vídeo é muito complexo, esse caso dessa paciente, é muito desafiador. E os profissionais sempre questionam como que você faz essa reestruturação da região da olheira, como que você entrega um resultado satisfatório e fica o máximo de naturalidade. Como que você faz isso? Por isso que eu mostro isso na mentoria para os profissionais. E eles, minha satisfação, meu melhor pagamento é ver eles em todo lugar do Brasil e do mundo entregando um resultado satisfatório para os pacientes e elevando a autoestima deles. Legal. Isso é maravilhoso. Dá uma dica, Murilo, para quem está pensando em começar nessa área agora. Uma dica: estudem, se especializem, vão atrás de congressos. Nós temos congresso quase todos os meses de harmonização facial no Brasil e fora. Vocês têm que estarem ligados às inovações, têm que estarem estudando, têm que estar conectado o tempo todo. E se você quer elevar, quer atingir o próximo nível, você precisa ser visto. Se você não é visto, você não vai ser lembrado nunca pelos pacientes, pelos profissionais e pelas empresas. Então eu, com 1 ano de formado, eu já estava palestrando no maior congresso, que é o CIOSP, o maior congresso de odontologia da América Latina. E eu já estava palestrando, mas por quê? Porque eu estava entregando um resultado satisfatório para os pacientes, estava estudando, estava buscando inovações e eu fui visto pelas empresas. E aí sim veio o convite para poder estar palestrando. Então sempre tenha em mente estudar, se aperfeiçoar para entregar o melhor resultado para os pacientes e esteja presente em o máximo de lugares possíveis, porque quem não é visto não é lembrado. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, Dr. Murilo, eu queria que você deixasse suas redes sociais, como agendar uma consulta. Perfeito. Minhas redes sociais, hoje o meu principal veículo de comunicação é o Instagram, que é dr.murilocecilio. Lá eu posto todos os antes e depois do meu trabalho, me comunico com os pacientes, sempre que eu tenho um tempo eu estou conversando, dialogando com os pacientes no Instagram, porém tem o link na bio, caso tenha alguma dúvida e queira conversar com a minha secretária e queira agendar um horário comigo, o link está na bio, é só clicar e agendar o seu horário. Doutor Murilo, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, foi incrível. Obrigado pelos conhecimentos que você trouxe aqui pra gente hoje. Obrigado, fico muito contente com a oportunidade de poder estar aqui
e poder cada vez mais elevar o nível da harmonização facial e poder entregar o máximo de resultado para os pacientes e para os profissionais que querem elevar a harmonização facial. O Enfoque de hoje fica por aqui, mas o Inovação e Negócios volta já. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e negócios. E a pergunta de hoje, amigos obstinados, que veio pelo Instagram, ela vem de São José, em Santa Catarina. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no @JangueiDiniz. Eu posto muitas dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. E a pergunta vem de Paulo José da Silva. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma fábrica de móveis planejados com 20 funcionários. Como posso melhorar a experiência de compra do meu cliente? Ora, Paulo, personalize o atendimento e ofereça consultoria para que o cliente visualize como o móvel ficará em seu espaço. Além disso, melhorar a estrutura da loja para que o cliente tenha uma experiência mais imersiva pode agregar bastante valor em seu segmento, viu? E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto ou em qualquer outra matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. E essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Entre aí no QR Code, inscreva-se. Meus amigos, o programa de hoje está se encerrando, mas amanhã voltaremos. Amanhã estaremos de volta, viu? Firma o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.